Alô, galerinha, inscritos e seguidores deste canal, sejam todos bem-vindos. E aqui estou eu, novamente, tirando um momento aqui para gravar para vocês. E conforme prometido, eu vou seguir a sequência aqui, fazendo um relato de um inscrito. Esse inscrito me mandou, eu quero aqui até pedir desculpas. Olha quando que foi mandado esse relato, dia 12 de maio. E de lá pra cá foi muitas situações e eu não pude, acabei não conseguindo, né, fazer a gravação. Deixando claro aqui, é a minha primeira leitura. Eu abri hoje esse e-mail, eu sabia que já estava lá, né, para que fosse feita a leitura e análise, mas hoje eu vou ler junto pela primeira vez aqui com vocês, tá? Então vamos tentar ajudar aqui esse confrade. No finalzinho aqui eu vi que ele botou assim, ó: bem, você pode dissertar o que quiser desse TCC. Eu acho que o TCC é porque ficou um texto longo, né? Eu vou fazer como eu costumo fazer aqui, que é ir lendo. Eita, bela hora para vir essa tosse. Só um momento. Eu vou lendo aqui e fazendo as colocações. Sempre que for necessário eu vou pausando aqui. Então vamos lá. Relato pessoal. Tenho 25 anos agora. Tive apenas 2 namoradas. E era um cara que já tinha uma visão meio que as coisas estavam erradas entre relacionamentos. Então me encontrava meio não sendo um blue pill sedento que achava que toda mulher era boa, mas um purple pill, colocando a termos da comunidade, que achava que tinha mulher exceção em algum lugar e poderia ser diferente da maioria dos caras para receber o afeto de uma mulher, diferente da média. Mas por ter vivido um deserto emocional nos tempos de escola, sempre retraído, adquiri no começo da minha vida adulta uma vontade por receber validação e atenção de várias mulheres possíveis, só pelo fato de parecer ser importante na vida delas. Namorei uma garota exceção da época, era virgem, mas convenhamos, ter ímã, ser virgem não significa ser casta nem nada. Foi bom no começo, era linda, não era como a maioria. Tinha um papo e um intelecto acima da média que dava para conversar por um bom tempo, sem perder a graça. Ela perdeu a virgindade comigo, também era inexperiente. Veio todo aquele papo de conexão, mas aí veio aquela ânsia de querer receber a atenção de outras mulheres também. Tinha uma libido muito alta na época, tinha uns 19 para 20 anos. E ela morava longe, não vinha ou passava muito tempo aqui em casa. E a prática de trocar mensagens com garotas antes do relacionamento já era normal, então não parei depois disso. Ela me brigava, mas não ao ponto de terminar comigo, mas talvez era mais por ego, medo de me perder porque tinha imagem que tinha várias e isso afetava ela pelo ego, sei lá. Mas enfim, vários problemas depois que eu mesmo causei por coisas que eu não conseguia parar pela libido. Quase cometo o ato em si de trair. Ela ainda me perdoou, mas eu sabia que ela era do tipo vingativa. Ela disse que trocou mensagens também com outros caras por eu ter feito tal coisa, tipo estamos quites. Me sinto hipócrita em dizer que na época eu me senti como se fosse passar mal em conceber a ideia dela fazer isso na época. Vamos lá, vou fazer aqui, eu sei que está muito preliminar ainda, né? Mas eu vou fazer algumas considerações aqui em cima da sua fala. É bem superficial aqui, mas tá tirando, eu fico até meio sem jeito, né, para tirar essas conclusões. Mas assim, quando você menciona aqui que você conseguiu tirar a virgindade dessa menina, dessa moça, né, e que você conseguia manter um papo com várias garotas, e que uma delas específica aqui, essa que você tirou a pureza dela, né? E que ela ficou gamada, né? E que mesmo que você traísse,
ela não se separava, ela brigava, virava o bicho, né? Virava uma onça, mas não terminava com você. Meu jovem, aqui tem fortes indícios, aqui tem fortes indícios de que você possa ter, não é uma certeza, tá? É uma dedução minha. Enfim, há fortes indícios de que você possa ter traços de cafajertice. Eu posso lhe dizer com absoluta certeza que se você fosse aquele rapaz, aquele jovem bonzinho, muito romântico, né? E tal, muito fiel, certeza você não teria tirado a virgindade de nenhuma menina. Nenhuma. Talvez o seu relato aqui seria de uma coletânea de experiências assim de nojo delas para com a sua pessoa. Elas iriam sentir um nojo profundo, né? Mas aqui não. Aqui até onde eu pude perceber, né? Na leitura, você é um cara assim que desperta a atração das mulheres, né? Eu vou descobrir mais coisas à medida do que eu for lendo. Pode ser que eu esteja equivocado, né? Mas essa foi a minha primeira impressão. Aqui você fala sobre mulher sessão, né? E eu vou te dizer aqui uma coincidência. Essa semana, ou foi ontem, eu acho que foi antes de ontem, eu estava... Não, foi ontem. Ontem eu botei um áudio num grupo meu, é o grupo que é mais aberto lá, que sempre eu tô adicionando pessoas. Acabou entrando nessa questão de acreditar em mulher sessão, né, e tal. Eu gravei... Não, ontem, pera lá, deixa eu alinhar minha memória aqui. Ontem eu gravei lá, foi sobre uma amiga que eu tenho, que 20 anos atrás ela me dava conselho para eu não casar. Os confrades até falaram que eu deveria, apesar das falhas dela, né, de coisas que ela já fez que não foram legais, mas que ainda assim eu deveria ser grato a ela, porque ela foi uma amiga que me ajudou a tentar abrir meus olhos, me tirar de uma roubada, né? Dessa questão do casamento, de eu sendo um cara bonzinho, me envolver com mulheres, né? O que eu ia passar na mão delas. Ontem foi isso, mas mais outros dias atrás, eu argumentei essa questão da mulher sessão. Eu acho que foi no grupo fechado. É esse o ponto que eu quero trazer de volta aqui. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar o que eu falei lá, mas eu deixei um áudio onde eu disse o seguinte, que eu cresci frequentando uma igreja por mais de 20 anos, foi da minha tenra infância até quase os meus 30 anos, né? Quando eu saí eu já estava com 29 anos, quando eu saí da igreja adventista. E eu passei por uma lavagem cerebral lá dentro, de que valeria a pena eu ser um cavalheiro, um homem bom, de boa índole, romântico, temente a Deus, correto, íntegro, porque se eu agisse dessa maneira, se eu construísse este caráter, essa conduta, Deus iria me recompensar com uma excelente esposa. A excelente esposa, a mulher virtuosa, ela é tratada como uma joia raríssima. Lá no livro de Provérbios 31, versículo 10, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Eu muitas vezes vi pastores e demais pregadores na igreja sempre se referir à mulher boa para casar, a boa esposa, aquela que vai ser a mãe dos seus filhos, né? Sempre como essa joia rara. E aí frases tipo assim, ó: olha, jovem, para você ser digno desse presente, desse tesouro raro, você tem que ser um homem segundo o coração de Deus. Você tem que ser tão de acordo com o coração de Deus que somente assim você poderá ter acesso a essa mulher, porque ela é tão especial,
ela é tão magnífica, ela é tão excepcional, que só um homem para achar essa mulher, ele vai ter que. Tipo, eu não tô, tem uma frasezinha, mas eu não estou conseguindo lembrar dessa frase. Seria tipo assim, que eu teria que penetrar o coração de Deus para poder achá-la. Ela está escondida no coração de Deus. Tipo assim. Então, eita, começou a perturbação aqui, ó. Alguém me ligou bem aqui, pessoal. Deixa eu só olhar para ver quem é. Meus amigos. Eita, cadê? Esse telefone travando direto. Só um momento, pessoal. Pronto. Pessoal, aqui, muitas das vezes alguém surge ligações e eu não atendo, né? Mas essa aqui eu precisava porque foi uma pessoa que eu acionei. Estou no aguardo de um eletricista para fazer 2 serviços aqui em casa. E aí eu não poderia deixar de atendê-lo, né? Mas já acertei aqui, agora eu vou ficar só no aguardo dele aparecer. Segundo ele, até às 16h30, são 15h52, né? Daqui uns 40 minutos, mais ou menos, ele vai chegar aqui. Enquanto isso, eu vou gravando aqui para vocês. Perdão aí, quebrou o raciocínio. Mas vamos lá, isso aqui eu falo que é o... É assim, é como se eu estivesse tendo uma conversa informal aqui com vocês, tá? Me perdoe aí, às vezes, algum momento assim que ocorre essas situações. Mas retomando aí aquilo que eu estava falando lá da igreja, né? Então sempre tinha, tipo assim, era preciso uma vida de muita santidade. Só que, eu juro pra vocês, sempre esse discurso ele era pregado mais pros rapazes. Sempre era pros rapazes, né? O rapaz tem que ter uma vida... É tipo assim, a mulher, naturalmente, ela já fosse santa, né? Seria tipo assim, ela já é uma santa, linda, maravilhosa. Então você, homem, né? Cheio de astúcias, é pecador, você que tem que procurar se alinhar, né? Se tu quiser ter esse presente, para Deus poder te dar esse presente, você terá que viver em santidade, né? Senão tu não vai conseguir. E como eu me esforçava, né? Além do, claro, eu queria a salvação, eu sempre sonhava com as mansões celestes, né? Tem isso, meus amigos, lá, né? Vocês pensam que quem vai para a igreja é só porque ama Deus, né? Não, tem toda uma barganha por trás, né? Olha, se você aceitar Jesus, né? Você vir para a igreja, obedecer à vontade do Senhor, no final de tudo, depois do juízo final, você vai ganhar uma mansão de ouro, ruas de cristal, enfim. Eu lembro, se você for na igreja adventista, eles passam naqueles data show, aqueles telões, aquelas imagens feitas em computador da cidade celestial, né, toda feita no ouro. Tem uma música, deixa eu ver bem aqui, algumas frases eu acho que eu consigo lembrar de cabeça, mas eu vou tentar achar bem aqui a letra. Tem uma música que eu super recomendo aqui, quem quiser depois ver a letra. É uma letra bonita. Deixa eu botar bem aqui, eu tô fazendo a leitura pelo tablet aqui. A letra é Mansão sobre o Monte. Mansão sobre o Monte. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. E eu vou ler a letra dessa música. Ó, diz assim: aguardo o dia. Aqui particularmente você terá acesso a uma música que eu cantava com muita emoção na igreja. Porque aqui a letra dessa música é uma promessa assim maravilhosa. Maravilhosa, assim, quem não queria morar naquilo que está descrito aqui nessa música, né? Diz assim, ó: aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar, entre colinas e vales formosos, de onde se avista a cidade eternal. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando a vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos sem susto ou temores, entre crianças a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Então aqui está falando aqui acho que é o céu, a nova terra, né? Por um lado era isso aqui, né?
Poxa, eu sempre falava, não vale a pena, irmãos. Super vale a pena você abrir mão de qualquer coisa terrena desse mundo aqui para você herdar a vida, a verdadeira vida. Não é isso aqui. Aqui a gente está só de passagem. Que é pouco tempo aqui nessa terra. Você tem que focar no eterno, na recompensa eterna, sabe? E o que Deus tem preparado para nós, o que já está preparado, são mansões de ouro, ruas de cristal, de jaspe. Tem uma passagem lá na Bíblia que fala, né, como que será a cidade santa, né? Então, por um lado era isso aí, mas por outro, assim, por uma questão que foi tão introjetada na minha mente e na mente de todos os jovens, eu acho que até hoje se faz isso lá, com certeza, de que você só é homem de verdade se você tiver uma mulher. Você tem que ter uma mulher, seja namorada, um casamento, ou se você é um pegador de várias mulheres, aí você é macho, aí você é homem de verdade. Se você não está nesse alinhamento aí, fazendo dessa maneira, ou conseguindo fazer dessa forma, você não é homem. Você é um viado, um gay e fracassado. Viado, gay e fracassado. É essa que é. Então, assim, mais de 20 anos, né? Atrás, era assim que eu me sentia. Poxa, meu Deus do céu, eu não sou homem. Eu não sou um homem de verdade. Porque eu não conseguia, né? Então, assim, foi muito trabalhado isso e eu acreditei. Eu acreditei que quanto mais gente boa, quanto mais um servo fiel nos caminhos de Deus, seguindo a palavra do Senhor, andando na retidão, eu pensava assim, eu sou digno de receber esse presente das mãos de Deus. E olha, ainda agora, antes, imagina assim, eu terminei a ligação lá na cozinha, vim aqui pro quarto, 5 minutos antes de eu começar a gravar este podcast, eu estava conversando com meu tio, lá da cidade de Imperatriz, irmão de minha mãe, que já se fudeu em 5 casamentos. E aí a gente conversando uns assuntos, é difícil eu falar com ele, mas fiz o contato hoje. Aí teve um momento, ele teve uma fala controversa, porque uma hora ele disse assim, você e meu outro irmão que mora lá em Gurupi, no Tocantins, vocês dois nunca casaram, né? Você é quieto e nunca teve nem filhos e tal. Meu irmão teve uns filhos aí, mas nunca casou, nunca morou junto, apenas paga pensão, né? E ele nunca quis botar uma mulher dentro da casa, e vocês estão certinho, porque não é fácil. Aí falou, aí no final da nossa conversa, eu falei pra ele assim, eu falei, não tio, eu já até quis, eu falei, houve uma época na minha vida que eu quis muito casamento, eu pelejei, mas sabe, foi tão difícil, assim, eu passei por cada situação me envolvendo com mulher que hoje eu vejo assim que eu sou mais feliz sendo um solteiro. Aí ele vai e solta, porque ele é da igreja. Aí ele falou, não, meu sobrinho, mas é assim, eu acho que você não deve se desesperar, você não deve ficar na loucura, correndo atrás, porque aí vou pegar qualquer coisa, né? Mas uma coisa eu te digo, se você dobrar os seus joelhos, sabe? Você dobrar os seus joelhos, você começar a pedir ao Senhor, pedir a Deus, das mãos de Deus que vem uma bênção dessa, sabe? Deus, ele pode te revelar. Na minha igreja já tivemos casos de rapazes que estavam namorando uma moça e na igreja foi revelado. O pastor revelou, essa mulher não é para você. Sabe? Tenha paciência, termine, calma, que essa daí ainda não é a que Deus preparou para você. Calma. E aí é melhor nem que demore, nem que você case mais velho um pouco, mas que você case quando for a que Deus enviou para você. Sabe? Calma que Deus... quando a gente coloca todos os nossos propósitos na mão do Senhor, tudo dá certo, porque Deus sempre quer o nosso melhor. Nossa, é uma fala tão linda, né? Assim, aquela fala bonita, né? De que a gente tem um Deus que cuida da gente. Nós temos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que não há impossíveis para Ele. Eu já vi até pastor falar assim, sabe qual é a especialidade de Deus? As causas impossíveis, né? Tudo que é impossível pode colocar na mão do Senhor que Ele desenrola rapidinho isso aí, sabe? Pra que você vai ficar sofrendo? Bota na mão de Deus. Tem hora que eu fico pensando assim, eu sou cético, né? Mas
Uma vez eu vi uma charge, eu até compartilhei no meu Facebook. Era tipo uma figurinha como se fosse Deus, aquele velho barbudo no meio das nuvens. Acho que muitos aqui já devem ter visto aquela pintura que fizeram dizendo que é Deus, né? Aí, aí Deus diz, aí tem uma frase, né? Deus falando assim: eu gosto mais dos ateus do que de vocês, crentes, porque os ateus eles não ficam o tempo todo me pedindo coisas. Foi mais ou menos assim. Os ateus não ficam o tempo todo me incomodando, pedindo coisas. Vocês já perceberam que tudo é uma troca? Por trás de um discurso de amor, né? Que amor é porque eu amo Jesus Cristo, eu amo meu Deus. Mas assim, por trás desse amor sempre tem barganha. Não, eu tô servindo, eu vou servir o Senhor porque eu quero uma mansão de ouro lá no céu, futuramente. Eu vou servir a Deus porque eu não quero também ir para o inferno, né? Se eu não aceitar o propósito de ir para o céu, eu já estou condenado a ir para o inferno. Eu vou para a igreja, eu vou obedecer à vontade de Deus porque eu quero uma esposa, eu preciso de uma esposa boa. E aí, como eu não tenho capacidade sozinho de conseguir, é Deus que vai arrumar para mim. Aí outros é para conseguir o carro, é a casa própria, é para ter filho, é para terminar a faculdade. Aí ele tá ali, tem deles que ainda faz assim, todo mês eu vou dar uma oferta aqui, vou dar uma oferta que é para Deus atender o meu pedido. Então você vê que vamos estar difícil de eu gravar, porque a vontade de rir, eu começo a falar e fico com vontade de rir. Tudo gira em torno de uma barganha, né? Mas assim, deixa eu fechar, eu tô enrolando muito, né? Deixa eu fechar aqui o raciocínio. Eu queria dizer assim para vocês, que lá na época, quando eu me sentia apto, eu me sentia digno, né, de receber esse presente, eu quebrei a cara feio, meus amigos. Eu quebrei a cara feio, porque eu tanto de menina nova, meninas da igreja, que imagine assim, até antes de eu ser um professor concursado, era rejeição por cima de rejeição, sabe? Aquela tirada assim na alta mesmo, sabe? Aquele corte na alta. Quando eu me tornei um professor concursado, aí eu senti assim que já algumas, mesmo da igreja, assim, elas começaram a ceder um pouquinho, né? Às vezes cedia um pouquinho, mas era toda aquela exigência: olha, não toque em mim, tá? Eu não aceito, não me beije, não toque as suas mãos em mim. Eu era até agredido se eu forçasse, né? Se eu tentasse, como se diz, avançar o sinal, não me era permitido. E eu vi quase que a maioria dessas jovens, né? Essas jovens solteiras, sem filhos, o que era negado para mim, o que não podia comigo era liberado pro Zé Droguinha, era liberado para homem casado cafajeste, para pinguço. É o famoso homem sem futuro, né? E foi ali, especialmente em 2012, assim, que eu... Pô, deixa eu descobrir aqui o porquê dessa situação. Por que acontece dessa forma? Porque eu tô vendo que não é do jeito que me ensinaram lá na igreja, né? Não é do jeito que o pastor me ensinou lá na igreja. Que se eu for, quanto mais homem, quanto mais íntegro, quanto mais reto eu fosse, maiores as chances. Eu não vi isso acontecer na minha vida, né? Não via. Tem toda uma falácia. Eu não tive essa experiência que você teve aqui, né? Aqui na minha região chama quebrar o cabaço, né? Eu não vivi essa experiência de quebrar o cabaço de mulher nenhuma, nem ter essas mulheres sendo válidas. Por isso que eu deduzi aqui que pode ser que o Senhor, né, tenha desenvolvido esse comportamento, esse perfil que agrada essas mulheres. Mas vamos prosseguir aqui, né? Difícil não ficar remoendo na época. Não, difícil não ficar remoendo. Na época, eu olhando hoje, dou risada de como eu era. Mas de boa. Mas aquilo, ela morava no outro lado da cidade. Minha libido batia, eu batia uma fim de semana.
Via Xavier Vidros, via Xavier Vidros, desde jovem. Não, eu acho que quando você fala assim, via, né? Eu acho que você quis dizer, aqui foi o teu corretor, talvez. Eu vou arriscar que seja X vídeos, né? Via X vídeos desde jovem, na época de escola. Parece ser regra no Brasil. Se você não tem um traquejo social ou ser tímido, você tem as coisas como sexo e afeto feminino mais tarde. Ela vinha como como um programa. Traição por eu ver mulheres com corpos perfeitos. Brigávamos muito. Falava que ia parar, mas sempre quando dava vontade passava semanas sem bater uma. De boa. Uma vez ou outra eu via, mas achava mal. Tu é de uma geração que teve acesso à pornografia muito facilmente. A galera aí dos anos 80 e 90, como eu, né? Eu sou nascido dos anos 80. A minha adolescência foi ali no final dos anos 90. Em 98 eu estava com 14 anos, 99 com 15. Eu vou te dizer o tanto que era difícil o acesso à pornografia na minha época, porque pornografia mesmo era só quem tinha o videocassete, que era caro, meu amigo, era caro. Eu tinha já meus 18 anos quando eu vi um vídeo pornô pela primeira vez na casa eu tinha um grupo de amigos aqui no bairro, e aí certa vez reuni um grupo de amigos e na casa desse rapaz, ele era o mais velho do grupo e ele tinha um videocassete. E aí ele locou um filme pornô. Eu lembro que era um vídeo até... não era produção brasileira, era dos Estados Unidos. Esse vídeo, não lembro mais. Com atores norte-americanos. Só aquele bichão bombado, aquelas mulheres muito lindas, né? Foi curto. Eu acho que foi vídeo pirata que aquele homem... não era nem da locadora, acho que foi um vídeo pirata. Que eu lembro que foi 30 minutos esse vídeo. Era 3 cenas, assim, rápida. Tipo, sei lá, 10 minutos cada cena. E ali foi a primeira vez que eu vi, mas olha, o tanto que a pornografia ela tem um peso. Aqui eu tô confessando hoje pra vocês uma coisa que eu nunca tinha falado em vídeo aqui, né? Mas assim, no dia que eu vi aquele vídeo, aquele vídeo pornô, foi a primeira vez que eu vi assim, uma cena de sexo explícito. Aquilo mexeu tanto comigo, aguçou tanto a minha libido, que eu fiquei doido para ter um videocassete. Digo, eu tenho que ter um videocassete. E foi no ano que eu fui trabalhar no hotel. O hotel que sempre eu menciono aqui que eu fui muito explorado lá, né? Eu ganhava muito pouco, mas do pouco que eu ganhava na época, todo mês, assim, eu pegava, era R$100 que eu ganhava, um exemplo. Eu tirava 50 e guardava. Eu fiz isso durante... quantos meses? Deixa eu contar aqui... 8 meses, né? Se fosse guardando 100 para juntar 400, eu lembro que em 2001 foi R$400 um aparelho de videocassete, que eu falo que eu nem usufruí muito, porque quando eu comprei esse videocassete, acho que 2 anos depois veio aquela avalanche dos aparelhos de DVD. Então assim, eu nem usei muito tempo o meu videocassete. Esse vídeo, talvez vocês vão criar na cabeça assim, que o Vitor estava só assistindo filme pornô. Não. Filme pornô, quando eu demorei o quê? Uns 8 meses para juntar o dinheiro, comprei o videocassete. Eu assistia vídeos pornô quando acontecia de eu ficar só em casa. Sei lá, igual uma época, igual eu tô aqui agora, mês de julho, meus pais iam pra chácara com a minha irmã, aí eu ia na locadora, eu trazia um vídeo pornô. Eita, lá vem o carro de som, só um momento. O carro começou e aí parou, mas pode ter certeza que ainda vai perturbar de novo aqui. Eu locava, assim, eu tinha uma frequência de fazer locação de filme, mas não pornô. Aí de vez em quando eu tinha a chance de estar só em casa, porque eu não tinha coragem de locar. Como que eu ia ver filme pornô, o videocassete na estante na sala, com minha mãe, com meu pai, não tinha como, né? Aí, aquela situação que eu estivesse só, eu locava. Eu matava a minha curiosidade de assistir aqueles vídeos. Eu também, como eu sou muito noveleiro, eu fui muito noveleiro, eu era muito de comprar fitas de vídeo virgem, eu chamava fita virgem, né? E eu usava para gravar capítulos de novela, gravei muita novela e foi um dinheiro perdido também, porque eu comprava aquelas fitas, gravava as novelas e ia arquivando no meu quarto.
Quando um belo dia que eu olhava, tava só o mofo. Só o mofo, meus amigos, não prestava mais as fitas. Eu me lembro bem daquela novela Anjo Mal. A novela Anjo Mal, ela foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo em 2003. Aí o que eu fazia? Eu botava, eu tinha que trabalhar, eu deixava tudo ligado, a fita já no ponto ali, de onde, pá, no jeito. Aí eu falava pra minha mãe, olha, a senhora, que eu tinha que trabalhar, não, acho que eu tava estudando, não, era trabalhando mesmo, não lembro. Eu falei, a senhora vai fazer o seguinte, quando der tal horário que a novela for começar, a senhora aperta este botão aqui, que era o botãozinho vermelho lá de gravar, já tá no jeito aqui, é só apertar que vai gravar, pode deixar gravar com comercial e tudo. Quando terminar a novela, aí a senhora pode só apertar o botão de liga e desliga, tinha um botãozinho lá, né, o power, acho que era uma coisa assim, de desligar, eu digo, ou então puxa a tomada, pronto, que aí ela encerra a gravação, né. E aquilo, às vezes, à noite eu assistia aqueles capítulos daquela novela, que eu não podia estar em casa para assistir. E então, assim, eu usei durante um tempo o videocassete para fazer gravações de coisas da televisão, mas tudo se perdeu, porque hoje eu acho muito bom o Globoplay, porque aquilo que eu gravei lá atrás, que perdeu-se, né, por causa do mofo, eu estou tendo acesso novamente através do Globoplay, depois de muitos anos. E também antes disso, até tem um produtor, o Vink, né? O Vink não é o Vink de óculos, é um outro Vink, um blancão marombado. Ele já fez um vídeo sobre o Cine Privé, né? O Cine Privé, quando eu tinha meus 15 anos, eu comecei a dar umas bicadas, sabe? Na TV Bandeirantes. Emanuele, né? Eu cheguei a assistir Emanuele, outros vídeos, não era sexo explícito, não tinha sexo explícito ali, eu falo que eram os vídeos eróticos, eram as simulações de sexo, você via o casal ali eu acho que hoje não passa mais, né? Eu acho que não, naquela época, 2 da manhã, 3 da manhã passava, você podia assistir na Band. Ainda assisti várias vezes o Cine Privé. Era o começo da minha vida, assim, da minha sexualidade brotando, né? Da minha libido, vindo com tudo, né? Acho que talvez quem seja da minha idade, viveu essa experiência. A galera mais jovem, igual esse jovem aqui de 25 anos, já teve acesso a uma coisa mais abrupta aí, né? É a pornografia sem limites aí. Você pega na tela de um telefone e você vê. Do seu smartphone, do computador, do qualquer aparelho que funciona na internet, você consegue abrir um vídeo pornô do tipo que você quiser, né? Na minha época a gente tinha que, se eu quisesse assistir o Cine Privé, eu tinha que ficar acordado até 2 da manhã. Eu lembro que eu acabava assistindo 2 filmes. Eu assistia o Cine Sinistro, que era filme de terror, para depois assistir o Cine Privé. Ou então no caso do videocassete, o dia que eu estivesse só em casa eu poderia assistir. Não sei, eu me pergunto, aonde que foi pior, né? Se foi lá na minha época, será que na minha época foi pior ter sido dessa forma? Ou hoje em dia? Ou qual que foi melhor, né? Deixa aí o seu comentário. Continuando aqui. Quando tu falas aqui que essa menina brigava muito com você, aqui é mais um indício, eu vejo mais um indício de possivelmente um perfil cafajeste ou com traços de cafajertice. Por quê? É esse o tipo de homem, cara, que mulher briga. Você não vai ver mulher brigando por um homem bonzinho, um cara muito bonzinho. Não tem, a não ser assim, só se esse cara tiver muito dinheiro e tiver outra na jogada querendo tomar, ela pode até brigar por conta do financeiro, né? O financeiro, mas porque gosta. Agora o cafajeste, geralmente ela briga porque é a emoção, né? No fundo ela gosta do cidadão daquele jeito, mas ela tem aquela, eu vou mudar, né? Eu vou acertar ele, vou botar ele na rédea curta. Fica tranquilo que eu talvez no final eu vou até me comprometer aqui numa fala, vai ter gente que vai achar ruim, mas eu sempre tive uma opinião sobre o cafajeste. Para mim o cafajeste ele não é de todo ruim. Ele tem uma função social que para mim, que sou miguital,
Eu sou muito grato a eles. Inclusive, eu já saí de umas enrascadas graças aos cafajestes, tá? Continuando aqui, deixa eu ver. Falava que ia parar, mas sempre quando dava vontade, passava semanas sem bater um. Aqui você está falando da masturbação, né? Essa masturbação aqui que você fala, para sua idade é normal, muita libido, né? Muita libido. De boa, uma vez ou outra eu via, mas achava mal, mas ela. O relacionamento foi indo através de brigas disso e eu já começava a não achar interessante. Mas a gente manteve. Íamos fazer 4 anos em março de 2023. Eu terminei com ela em dezembro de 2022, porque eu fiquei abobado por uma novinha que me deu bola no primeiro instante que me viu. Ela ficava boba também ao me ver, me encarava e na hora eu vi interesse. Pode-se dizer que a atração genuína. Em comparação com a minha ex-namorada, que foi diferente, tive que trabalhar, conquistar, sair com ela umas vezes para poder ela me ver com outros olhos. Na época foi como se eu tivesse me sentido como jovem de novo, aquela velha síndrome de relacionamento morto, por mais que houvesse transa. Para no final, para eu terminar, porque já estava cheio de limites. Até os mais absurdos que causavam brigas desnecessárias. E não saí chorando quando terminei, eu estava bem. Eu sofri quando eu questionei o que eu tinha com a nova garota. Era a mesma coisa que alguém que eu tive há quase 4 anos de relacionamento, onde teve um certo desenvolvimento e crescimento. Vi a parceira crescer junto comigo, sabe? Eu estando com a nova e era mais jovem, conheci a minha primeira namorada, ela tinha 19 e eu 21. Essa tinha 18 e eu 24. Já estava meio sem paciência em passar por certas coisas, já comecei por aí. Ainda tinha que ver a minha ex por fazermos o mesmo curso de TI. Ela mostrou um certo carinho que eu, sem pensar com a lógica se não era algum jogo, mas na verdade nem tinha parado para pensar. Só um ano depois ocorrido que chega a fazer sentido, que se justificando com os próximos acontecimentos, que realmente me fez questionar minha escolha. Geralmente você vê essa dúvida em mulher em trocar um cara por um outro, vindo apenas da mulher, de tantos relatos que vemos na comunidade, mas sempre falam na comunidade que existe exceção do cara que terminou com ela também, ou faz alguma merda. Não é normal, não é 100% moral no relacionamento. Não, essa frase aqui, peraí, mas sempre falam na comunidade que existe exceção do cara que terminou com ela também, ou faz alguma merda. Não é 100% moral no relacionamento. Quando falam isso, sempre sinto que remete a mim. Sei que hoje ela era longe de ser exceção, só não estava querendo ver e estava acomodado. Eu terminei o relacionamento do pior jeito, olhando de um modo pragmático, trocando a garota, como se pula de um galho a outro, sem pensar que eu internamente tinha problemas e que eu precisava de ajuda profissional, ou apenas olhar para mim e ver o que eu realmente precisava para me sentir bem, sem usar outra pessoa como uma muleta para receber atenção e carinho. Aqui você já está soltando os indícios do que eu falei, né? De um possível comportamento cafajeste, sabe-se lá, de repente, de um possível traço narcísico, né? Aqui, certeza, eu posso te dizer que já tem um jogo aqui. Quando tu falou assim, que você terminou com a primeira, já estava namorando com a novinha de 18 e que a ex no curso de TI estava te tratando com todo carinho, eu achei que tu ia dizer assim... que ela estava te tratando com carinho, aí tu até cita que você não estava percebendo o que estava por trás disso, né? E eu já estava enxergando o seguinte, que seria a ex já competindo com a atual. Tipo assim, em vez de eu brigar, de eu ser ranzinza com ele, eu vou tratá-lo com todo amor, com todo carinho, que é para me tomar ele de volta para mim, né? Ele largar da que ele tá hoje para voltar para mim.
Eu preciso mostrar que eu sou melhor, porque mulher tem isso. Mulher, quando ela foi rejeitada, de certa forma, se você terminou, então foi você que a rejeitou, né? Então a mulher, ela tem isso, que ela não quer se sentir rejeitada, ela não quer ser rejeitada. E ela quer sair vitoriosa, né? Então elas fazem isso. Quantas mulheres casadas eu vejo por aí que se o marido largou dela por outro, ela quer trazer esse marido de volta. Não, mas eu vou trazer, eu vou dar um jeito, eu preciso vencer essa disputa. Fulana não vai ficar. Tem até uma musiquinha, um forró, né, que fala, é uma questão de tempo, ele vai voltar, amor de rapariga não vinga, não tem sentimento. Mas no final ela fala que esse marido, uma hora ele vai reconhecer. Essa é a diferença entre nós duas. Todo homem quer uma mulher só sua. E eu conheço várias mulheres aí que foi rejeitada, que ela fica atrás, ela compete, ela bate na outra e ela fica assim, não, mas agora, sei lá, se eu fui grossa, eu cobrava muito, pois agora eu vou ser mais amorosa. Eu vou ser muito carinhosa, muito amorosa com esse homem, porque ele tem que voltar pra mim. Ele tem que voltar pra mim pra me provar pra aquela vagabunda que eu sou melhor do que ela. Eu sou melhor, eu sou mais gostosa do que ela. Eu juro que eu pensei que iria acontecer isso bem aqui, porque aí talvez você pensasse assim, poxa, como ela é dócil, né? Nossa, ela tem um coração muito bom. Eu terminei com ela, né? Dei um pé na bunda dela, e mesmo assim ela tá... Tu poderia ver dessa forma, né? Só que na verdade... não é nem isso, é mais a competição com a outra, né? Ela não quer perder para outra. Mas você não chegou a afirmar, né? Isso aqui é só uma dedução minha. Ficamos eu e minha ex depois do curso, uma noite. Mas me senti ruim por mentir nesse relacionamento novo que eu estava tendo, que eu estava com essa nova garota. Eu fui e terminei com ela, não dizendo o motivo claro. Fui um cara de pau aos olhos dela, porque eu fiquei mal visto e ela morava no meu bairro. Terminei não para voltar com a ex. Aqui eu cheguei a me perder aqui. Quem que você... Deixa eu voltar aqui. Você disse que ficou com a sua ex uma noite. Ficar aqui seria transar, né? Você deu uma com ela, né? Ó, eu vou repetir. Ficamos eu e minha ex depois do curso uma noite, mas me senti ruim por mentir nesse relacionamento novo que eu tava tendo, que eu tava com essa nova garota. Eu fui e terminei com ela, ficou um pouquinho assim, o texto aqui não ficou muito compreensível não, mas vamos lá. Eu fui e terminei com ela não dizendo o motivo claro. Fui um cara de pau aos olhos dela, porque eu fiquei mal visto e ela morava no meu bairro. Terminei não para voltar com a ex, mas por honra. Olha a honra me fodendo. Deixa eu traduzir o que eu entendi. Você ficou com a ex uma noite, aí você resolveu terminar com a novinha atual, mas você não disse o motivo, né? Você não disse que você estava terminando porque você traiu, ou porque você não gostasse mais dela, né? Você terminou, mas não disse o motivo, né? Ó, eu fui e terminei com ela não dizendo o motivo claro. Quando você não diz um motivo claro, você tapeia, né, empurra com a barriga, é uma forma de manipulação. Fui um cara de pau aos olhos dela, porque eu fiquei mal visto e ela morava no meu bairro, ou seja, a novinha de 18 anos que morava próximo de você. Terminei não para voltar com a ex, mas por honra. Olha a honra me fodendo. Beleza, conclusão. A minha ex não queria voltar. Mesmo. Ela só queria porque deu vontade de ficar comigo. E tenho quase certeza, se eu não fizesse o término por minha conta, ela ia dar um jeito de espalhar o ocorrido a garota que eu estava me relacionando, me colocando em uma situação pior. E eu mordi a isca em ficar com ela, porque fui emocionado por pensar no passado, por nostalgia de anos, no que tivemos antes. Ela estava conhecendo outro cara. Não só isso, como disse coisas que até o diabo teria medo e não aceitaria ela. Se ele tivesse o ego de um homem, ouvir tais palavras que vou poupar você,
Só dizer que ninguém que nutre certo sentimento gostaria de ouvir da pessoa essas coisas. Coisas que só você achava que era especial. Em pensar que tive meses e meses de conquista para namorar ela, e estou falando só de namorar, nem falo em sexo. Em comparação, quando deu vontade nela com o cara em questão. Poucas saídas juntos, talvez pouco importa, fizeram e foi maravilhoso. Pelas palavras dela, na época meu chão caiu. E meu mundo, meu antigo mundo. Eu achei aqui na net, buscando por conteúdo filosófico e espiritual, mais ou menos na barra de pesquisas, onde achei sobre o ego e a morte dele. Foi um caminho difícil nesse momento, chegando no meu despertar, meu ego e mundo como achei que era e como me foi ensinado. Se foram e por pouco eu não fui junto, se é que me entende. Eu era muito idealizado e ficava mais difícil de deixar de acreditar em outra realidade, onde a imoralidade impera no ser que você dá poder. Cara, mas esse seu texto, ele tá muito assim... Eita, eu tô tendo uma dificuldade para conseguir assimilá-lo. Eu vou falar aqui o que eu entendi, né, desse último parágrafozão enorme. Que você disse assim... Que nem que você quisesse voltar, tipo assim, terminar com a atual para voltar com a ex, não iria rolar, porque a sua ex não iria querer, que a sua ex, inclusive, já estava tendo um caso já com outro homem, mas que mesmo tendo caso com esse homem, ela sentiu vontade, né? Ela deu ali aquela vontade de ficar contigo, e você também sentiu essa vontade, e vocês ficaram, e que se você não tivesse terminado com a novinha, esse namoro poderia, sei lá, acabar, dar algum problema, porque a ex iria tentar estragar, né? Que a ex poderia fazer algo para estragar. É isso que ficou assim meio difícil, porque se a ex não é apegada a você, se ela não queria mais você, qual a lógica aí dela querer destruir esse relacionamento com a novinha? Geralmente quando ela compete com essa mulher por causa desse homem é que entra, né? Todo esse jogo, esse gasto de energia. Realmente aqui eu vou deixar para os confrades aqui comentário, porque ficou um pouco... E aí você entra numa parte muito filosófica, né? Que tipo assim, eu entendi que você menciona que ela te humilhou também com palavras, né? A ex te humilhou com palavras. Falou coisas horríveis para você, né? Que você preferiu nem comentar aqui, e que isso te deixou muito mal. Aí é tipo assim, se é você que trai, tu não se sente tão mal, né? Se você manipulou, enganou, enfim, mas se é o outro que faz isso contigo, aí você se sente mal. Conheci a comunidade que, mesmo sendo bem heterogênea, hoje me passa muito conhecimento e experiência. De repente tá me batendo um sono aqui, acho que é o mal da tarde aqui, eu tô nesse friozinho, ar-condicionado aqui, tá dando sono. Conheci a comunidade que deixa eu repetir, né? Mesmo sendo bem heterogênea, hoje me passa muito conhecimento e experiência de todo o Brasil. Hoje em dia sou celibato. 1 ano que vejo os conteúdos aqui e tento absorver o que é interessante. Teria chances em conseguir casual com mulheres e algumas amigas também, mas muita coisa perdeu a graça, mas ainda correr atrás de mulher, nunca fui de correr porque achava que existia poucas. Hoje em dia, com o que aconteceu comigo, sei que não existe nenhum e tá tudo bem. Nem eu sou uma exceção como ser humano, mas gosto de pensar que tive um momento de claridade que me tirou esse resquício que talvez fosse me escravizar. Se não fosse por ela, talvez seria por outra garota. Meu jovem, hoje eu vou tomar a liberdade aqui de... Entenda assim, isso aqui é uma impressão, é uma visão que eu tô tendo por cima, baseado no... Não tem como, por um texto desse aqui, eu concluir grandes coisas, né? De repente, o que eu falar aqui, reitero, pode ser que não seja nada do que eu estou pensando, às vezes eu estou até equivocado. Mas eu vou te dizer aqui uma coisa. Eu tenho um confrade
que jamais eu vou citá-lo aqui, eu não vou dizer, mas eu acho que quando ele me ouvir aqui, ele saberá que é dele que eu estarei falando. Talvez ele pode até ir lá no Telegram e dizer assim, Vitor, nesse conteúdo aqui, acho que foi de mim que você falou. Ele saberá, mas os demais eu prefiro que ninguém saiba. Mas eu tenho um confrade aqui, que ele é meu inscrito, ó, desde lá do meu antigo canal. Tem anos já que ele me acompanha. E ele é um jovem igual da sua idade. Agora, se ele tiver muito, é uns 26. Ele deve estar com 25 ou 26. Ou seja, quando ele começou a me acompanhar aqui no canal, eu acho que ele tivesse uns 20 para 21 anos. E de lá para cá, sempre a gente vem interagindo, né? Sempre ele está interagindo comigo, ele interage comigo no Telegram, é aqui no canal, ele já me mandou e-mails. Eu já até o conheço assim no campo pessoal, né, da vida. E nessa jornada, assim, foi se sucedendo coisas, relatos, até situações na interação dele comigo, que eu cheguei numa conclusão com ele, assim, de que ele... Eu disse um dia assim pra ele, eu falei, olha, quem vai te dizer certeza é um profissional, né? Um profissional, se você assim buscar. Mas, no mínimo, eu posso dizer que você tenha traços narcísicos. Você tem traços narcísicos, porque eu vi várias características nele. Várias atitudes. É muito sutil, é muito sorrateiro, sabe? Mas, assim, ele me contou coisas de ambiente de trabalho, coisas de mulheres, a forma como ele lidava com as mulheres. E olha, uma similaridade muito grande do caso dele com o seu, porque esse jovem também que eu conheci anteriormente, com todo esse jogo que ele faz, ele também tem muitas mulheres. Ele me contou de várias mulheres novinhas, mulheres mais velhas, variadas faixas etárias assim, que nas suas interações ele conseguia deixar essa mulher ali gamada por ele, sabe, incutida nele. E um dia ele falou uma coisa pra mim, ele disse assim, ele falou assim, Vitor, eu sinto meu ego fortalecido quando eu consigo seduzir, quando eu consigo manipular essas mulheres e elas ficam loucas por mim, incutidas comigo, e eu as desprezo, e depois eu dou um fora, e depois eu descarto, sabe? E eu me sinto forte, eu me sinto... Pessoal... Você eu não posso falar, você aqui do e-mail, mas o outro rapaz, ele chegou a falar pra mim um dia, por tudo que a gente conversou, eu divulguei muito conteúdo sobre narcisismo aqui no meu canal. Eu sempre falava dos produtores de conteúdo, os psicólogos, psicanalistas que produzem conteúdo sobre o transtorno de personalidade narcisista, e ele assistia, que ele próprio chegou a falar pra mim um dia, ele disse, olha, conversando com você e pelos conteúdos que eu tenho acompanhado, eu tenho certeza que eu tenho esse problema. Eu tenho essa personalidade. Um rapaz, pessoal, aqui, desde que acompanha este canal, falou um dia pra mim, numa conversa reservada, que ele reconhecia que tinha um transtorno de personalidade narcisista. Eu não sei, nunca mais eu perguntei assim como é que estava, mas ele chegou a buscar ajuda na época. Ele chegou a buscar ajuda porque... assim, foi tanta informação que ele reconheceu que, se de um lado ele tinha essas vantagens do ego, esse ego massageado, esse ego engrandecido, né? Eu consigo exercer poder sobre as pessoas, eu consigo manipular pessoas, no trabalho, no ambiente, no campo dos relacionamentos afetivos sexuais, no meio familiar, né? É tipo um poder, né? Que a pessoa ela sente que ela tem, né? Eu exerço esse poder sobre as outras pessoas. Mas, por outro lado, ele também me citou dos prejuízos que ele tinha. Os muitos prejuízos, os problemas que ele começou a ter no trabalho, porque nem todo mundo vai se posicionar como suprimento, como capacho. Vai ter gente que vai bater de frente, vai ter gente que vai comprar briga, e aí é onde as coisas começam a acontecer. Você pode observar que pessoas, às vezes, narcisistas, elas causam mal na vida de outras pessoas, mas elas também se lascam, muitas das vezes. Porque tem pessoas que vão reagir contra, né? E esse rapaz com quem eu conversei lá atrás, ele eu conheci a história dele de forma mais profunda, né? E ele chegou a me relatar, ele até compartilhou comigo as sessões
psicoterápico, e ele está nessa luta. Eu digo que é quando a pessoa... Isso aqui são casos, eu até falei pra ele, eu digo, de 1 milhão se tira um que tá fazendo isso aí que você tá fazendo, né? Que é reconhecer que eu, tipo assim, eu tenho um lado ruim, eu prejudico os outros, e eu também sou prejudicado, então pera lá, eu preciso achar um jeito de controlar isso aqui. Não, eu me lembro que um dia eu falei assim pra ele, eu digo, olha, infelizmente eu tenho uma notícia ruim pra dar pra você. Personalidade é um negócio que não muda. Pelo que eu já estudei, não muda. Mas você tem como controlar. Eu falei, é igual eu, por exemplo. Você está falando para mim que você reconhece que você tem uma personalidade narcísica. Eu já tenho uma personalidade mais empática, mais dependente, né? Então, meu amigo, você não tem ideia do tanto da luta grande que eu venho encarando para tentar controlar isso. Eu falei um dia pro confrade, eu falei, olha... que é essa coisa de ter força para dizer não, para botar limites, para não deixar o outro me explorar, abusar de mim, sabe? Valorizar, trabalhar minha autoestima, o meu próprio valor, né? O meu valor. Eu digo tudo isso, quanto eu já gastei com psicoterapia, muitas sessões de psicoterapia, são horas e horas me dedicando a estudar sobre isso, para que eu consiga me fortalecer. Eu falei, essa mesma empreitada que eu entrei, para que eu não sirva de suprimento para pessoas abusivas, para que eu não seja feito, não viva fazendo papel de trouxa, é a mesma luta que você vai ter que encampar se você quiser. Você vai ter que travar uma luta contra você mesmo, que é buscar ajuda e controlar esses ímpetos, esses desejos que você tem. Quando vier esse desejo, tem que ter uma parte na sua mente já tão trabalhada, tão bem formada, a ponto de você também dizer não para isso. Do mesmo jeito que eu digo não para o abuso, você, para não ser abusado, você tem que dizer não para não ser um abusador, né? Tu pode sentir os desejos, quanto for, mas você ter essa força, você ter o conhecimento suficiente para dizer não. Eu falei, aí é o que tá, porque pouquíssimas pessoas na face da Terra conseguem ter essa força. Encara esse desafio. A maioria das pessoas, quem é dotado de grande empatia e tem a sua personalidade dependente, de baixa autoestima, para ela é mais cômodo ela permanecer naquela posição de coitadinho, eu sou coitadinho, as pessoas me maltratam, e eu não consigo dizer não, oh meu Deus, sintam pena de mim, eu preciso que vocês sintam pena de mim, porque eu sou coitadinho, né? Você não vê, o que a doutora Cássia Rodrigues chama de eternas vítimas, né? E essas pessoas coitadinhas, vai lá tentar falar para ela buscar ajuda, você tem que se fortalecer, você tem que fazer terapia, buscar conhecimento e reagir. E reagir, mudar essa forma de ser. Aí você vai ver o monstro sair de dentro dessa pessoa. E do mesmo jeito essa pessoa narcísica. Você ir lá e dizer... tanto que esse rapaz lá atrás, quando eu percebi... mas foi com muito cuidado, sabe? Na verdade, para eu chegar nesse nível de conversa com ele, assim, foi porque ele próprio foi instigando. Eu até falava, eu digo, meu amigo, eu prefiro não falar. Eu prefiro não falar. Eu digo, de repente eu for falar, vai dar uma briga aqui entre nós, tu vai virar um hater. Mas foi um caso excepcional, meus amigos. Foi um caso excepcional que ele, não, Vitor, pode ficar tranquilo, eu não vou brigar com você, eu não vou ser teu hater, sabe? Pode ir falando. E eu fui muito, assim, eu fui bem sutil, assim, eu ia fazendo os questionamentos. Eu falei, tu já viu tal conteúdo? Tu já viu tal coisa? Tu acha que isso aqui é correto? Tu fazer dessa forma com essa pessoa? Tu concorda que eu fui por meio, assim, eu mesmo ia, tipo assim, eu ia falando de uma forma que ele próprio ia dando as respostas. Realmente é isso aqui, realmente é desse jeito. E a gente conseguiu chegar num nível bom de conversa, que hoje a gente tem... Até hoje, assim, eu tenho uma boa amizade com ele, né? Eu tenho uma boa amizade com ele. E tá lá, de vez em quando ele faz uma confissão pra mim da luta dele, né? Essa luta contra essa natureza dele, né? É o único caso. É o único caso que eu conheci na minha vida até hoje de alguém com essa personalidade que tá lutando contra ela, né?
Ele já me falou assim que já mudou muito a postura dele no ambiente de trabalho, né? Assim, o que eu pude ajudar, eu ajudei, né? Dando dicas, dando uns conselhos. A questão dos relacionamentos, ele já me falou. Porque o que que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Esse meu confrade lá atrás, aqui são duas histórias bem parecidas, né? Esse meu confrade lá atrás, ele me contou que quando ele manipulava mulheres com as suas táticas narcísicas, essas mulheres ficavam loucas por ele. Loucas, apaixonadas. Aí ele começou a ter um problema, porque essas mulheres perseguiam ele na rua, perseguiam no trabalho, era ligações, era querendo descobrir onde é que ele morava, que uma vez ele, cara do céu, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Porque olha, assim, da minha parte foi só uma brincadeira, uma diversão. Eu manipulei ela, eu iludi ela, e agora eu tô com encrenca em cima de mim, porque a mulher tá louca por mim. E eu não consigo me ver livre dela. Você percebe, na verdade, quando ele me procurou, quando ele quis buscar essa ajuda para fazer esse controle dessa conduta narcísica, não foi nem muito pensando no outro, era nele. Porque ele estava tendo problemas com isso estava acarretando consequências ruins para ele. Então eu preciso controlar isso aqui porque eu estou me dando mal. Está acontecendo coisas aqui que eu estou me dando mal. Sempre estava acontecendo, sabe? Mas ainda assim, eu digo que quando ele faz por ele, o benefício vem para todos, né? Ele não se prejudica e não prejudica o outro também. Aqui eu dei o exemplo desse rapaz aqui. É a mesma coisa, eu senti um pouco isso na sua fala aqui, você que me mandou esse e-mail, né? Eu vou tentar pegar aqui, bem quando você... eu de repente dei uma reiniciada aqui no e-mail, eu perdi onde é que eu estava falando aqui. Ó, quando você disse aqui que você entrou para o celibato, eu vou ler o último parágrafo aqui, ó. Você disse assim: conheci a comunidade que, mesmo sendo bem heterogênea, hoje me passa muito conhecimento e experiência de todo o Brasil. Hoje em dia eu sou celibato. Um grande passo, ó. Um grande passo isso aqui. Um ano que vejo os conteúdos e tento absorver o que é interessante. Teria chance em conseguir casual com mulheres e algumas amigas também, mas muitas coisas perdeu a graça. Mais ainda, correr atrás de mulher. Nunca fui de correr porque achava que existia poucas. Hoje em dia, com o que aconteceu comigo, sei que não existe nenhuma e tá tudo bem. Nem eu sou uma exceção como ser humano, mas gosto de pensar que tive um momento de claridade que me tirou esse resquício que talvez fosse me escravizar. Se não fosse por ela, talvez seria por outra garota. Sei que estou longe do homem que quero ser. Em retrospectiva, não fui um bom parceiro. E logo pensei que só era eu o culpado. Mas hoje acho graça de muita coisa, dou risada e, por outro lado, muita coisa já perdeu a graça pra mim como mulher. Cara, como eu não conheço bem você, né, eu não convivo com você pra me ter uma fala mais assertiva, mas assim, eu super te aconselho aqui, se você puder, né, fazer uma terapia psicanalítica. Porque na terapia psicanalítica vai ser puxado lá da tua infância até os dias atuais, tudo o que aconteceu, para entender o teu perfil comportamental. Por que às vezes às vezes tu tem uma conduta que desde jovem, pelo que você contou aqui, foi desde novo assim, né? Você já tinha esse tato, você sabia lidar ali com essas meninas. Como que se deu isso, né? Por que você já tinha essa facilidade com elas? Você já sabia jogar esse jogo com ela. Isso aí, as respostas estão lá na tua educação, lá na infância, né? Especialmente na infância. Como que foi sua criação? Tá lá as respostas. Eu te falo porque eu já fiz terapia psicanalítica e foi nesse tipo de terapia que eu descobri o porquê de cada itemzinho do meu comportamento. O que eu sou hoje na fase adulta se explica lá na infância. É só você puxar. Conta em detalhes como é que era, tudo, a relação com a mãe, com o pai, como é que você foi educado, quais foram os valores que foi passado para você. E vai muito, de forma profunda, até aquilo que é inconsciente. Eu tive coisas que não vem o caso eu falar aqui, que foi, talvez até quando eu era bebê, a forma como a minha mãe pode ter agido comigo, que desenrolou. Há teorias até do feto, né? Quando está na barriga da mãe, determinadas atitudes interferem. Pessoal, eu tenho um garoto que
Esse menino ano passado era o Satanás, na sala de aula de ruim, de mau comportamento. Esse ano ele já melhorou muito o comportamento, mas aqui tem uma peculiaridade que a gente está até investigando. O pessoal, ele tem 12 anos, esse menino. Ele não aprende nada. Ele não aprende. Eu já preenchi um questionário sobre ele, já encaminhei para psicóloga, tá? Acho que já até encaminharam ele para psicoterapia. Tu pode ensinar 10 vezes, 50 vezes a mesma coisa. Tu pode ler, por exemplo, tu botar um cartaz de 0 a 10. Aí todo dia tu senta com esse menino, você vai repetir aqui, lê aqui, ó, isso aqui é o 0, 1, o 2, o 3, repete. Aí ele fala tudinho, bora, repete de novo, 0, 1, 2, 3. Amanhã, você guarda esse cartaz, amanhã tu abre esse cartaz e pede para ele, repita, eu te ensinei ontem, né, repita, que ele não lembra de nada. Ele não lembra de nada. É assim as letras, assim é qualquer informação que você dá para ele, ele não memoriza. Ele não memoriza. Olha, é meu aluno desde o ano passado. Imagine, há 1 ano e meio eu venho trabalhando esse aluno e nada do que eu ensino para ele grava. Não sabe nada. Você pedia para ele escrever uma sílaba, ele não sabe. Aí eu sentei um dia com a psicóloga lá na escola, né, para tratar do assunto dele e falei, eu digo, olha, é um caso, esse aqui eu falo que ele tem problema, porque o normal de um ser humano é você acumular informações. Você ensina hoje e vai repetindo, e ali uma semana ele já memorizou muita coisa. E como é que esse aqui não grava? Aí ela falou, ela me deu ali uma explicação. Ela falou assim, Vitor, pode ser, a gente teria que investigar esse caso, mas, por exemplo, se a mãe dele tiver usado drogas, fumou, tabagismo, tem várias coisas, afeta na formação do cérebro. A criança, dentro do útero, ela recebeu isso aí. E aí sempre se fala para as grávidas não fumar, não beber, né, ingerir bebida alcoólica, não fazer uso de entorpecentes, porque afeta na criança, no bebê. Pode esperar que vai ter consequência. Ela até me falou que ela é formada em ela tem especialização em neurociência, essa psicóloga. É 2 coisas lá que ela me falou, que é neurociência e neurolinguística. Que ela falou, não, mas a gente vai apurar isso aí, nós vamos investigar, nós vamos tentar descobrir o que é, né? Mas assim, sabe-se lá, eu tô dando um exemplo de um caso, né? Às vezes tem alguma coisa lá na tua infância que fez você desenvolver isso aí na fase adulta, essa coisa de repente, ter essa capacidade de manipular, de ter uma conduta, vamos dizer assim, não muito ortodoxa, né? Não muito correta, de modo que agrade essas mulheres. Porque eu tô falando assim, eu tô colocando dessa forma, baseado já no pressuposto que a mulher, quanto mais o cara é enrolado, tipo assim, mente, trai ela, engana, é esses aí que ela se apaixona, meu amigo. É esses aí que ela se apaixonam. Então eu trabalho em cima dessa regra. É bom você procurar saber, mas aqui eu senti assim, no teu texto que você mesmo fez uma autoanálise, você mesmo avaliou. Talvez, eu acredito que você assista os vídeos, né, da Red Pill, da Androsfera, você vê a quantidade de risco. Foi o mesmo cara, por isso que eu estou comparando vocês dois, né? O outro rapaz, ele chegou pra mim e falou, Vitor, eu tô me prejudicando, cara. Essas atitudes minhas tipo assim, de ter uma conduta cafajeste, de manipular as pessoas, eu também tô saindo prejudicado nisso aqui. Eu acho que isso aí que você percebeu. Assim, você enxergou que você também estará estragando a sua vida fazendo dessa forma. E aí é onde eu digo que é escolha. Por exemplo, o narcisismo, os psicólogos falam que 85% é escolha da pessoa, é uma escolha, quer seja consciente ou inconsciente, é escolha. 15% é genético e 85% é escolha. Tu tá vendo? Ó, o meu outro confrade, ele fez uma escolha, ele falou pra mim, não, eu mesmo com esse desejo dentro de mim, tem dia que eu fico pra morrer, com vontade de agir dessa maneira, mas eu digo não, então assim, eu vou fazer a terapia, eu vou buscar ajuda, eu vou te pedir ajuda, Vitor, eu vou pedir ajuda para outras pessoas, eu vou buscar conhecimento, informação para eu controlar esse meu lado ruim, né? De agir dessa maneira, porque isso também me prejudica, eu prejudico o outro e prejudico a mim.
E eu acho que você teve esse start aí, né? Te deu esse flash aí, você teve essa luz de ver dessa forma. Pessoal, só um momento aqui, o rapaz até agora não apareceu. Aqui ele não ligou, eu vou... Meu telefone, deixa eu deixar ele bem aqui, ele tá no jeito só de vibrar aqui, né? Se ligar, a qualquer momento vai chegar uma pessoa aqui pra fazer um serviço. Aí vai ser a hora que eu vou ter que encerrar, mas eu acho que eu já tô quase terminando aqui. Eu acho que você também tá visualizando, então assim, eu já te deixo o meu apoio, o meu incentivo. Se você sente de repente esse desejo, eu não, por menor que seja o grau, de repente, poxa, eu sinto um desejo, eu acho bom, assim, é prazeroso, é agir de uma forma cafajeste com as mulheres. Eu gosto, o meu ego se sente bem, eu sinto que elas gostam também, né? Inclusive, várias mulheres se atraem por mim porque eu sei fazer esse jogo, mas, meu amigo, continue, faça dessa maneira aqui, ó. Aqui eu sempre digo que a gente tem que focar no lado bom da vida, mas nesse contexto, para que você não continue, olhe para o lado negativo. Porra, mas é tão prazeroso, né? Meu ego fica lá nas alturas quando eu faço dessa maneira e elas gostam, mas eu vou ter essa consequência, essa outra, essa outra, essa outra. Eu vou me estrepar, uma mulher dessa daí ela pode ferrar com a minha vida. Aqui tu só entrou no campo dos relacionamentos, né? Eu posso me estrepar, pode ter uma mulher vingativa, sabe? Meteu aí sei lá, fazer qualquer coisa pra se vingar de mim. Não, é melhor, e não é bom. Isso não é bom. Tipo assim, a energia que eu vou gastar pra jogar esse jogo, eu gasto estudando, vou investir numa carreira profissional boa pra me ganhar dinheiro, vou cuidar da minha saúde, vou gastar essa energia de repente quando eu tiver com dinheiro viajando. Eu vou pensar tudo que for de útil, que vai trazer crescimento na minha vida, e não essa coisa do ego, né? O ego, ele é perigoso, meus amigos. O ego, ele é perigoso. Em todos os aspectos. Eu, por exemplo, imagine quando uma mulher ordinária me prejudica, me persegue no ambiente de trabalho, meu ego fica ferido. Vocês acham que eu não sinto vontade de ter uma reação abrupta ali? Pra cima, mas aí é a hora que a gente tem que sucumbir, igual tu falou, tem que matar esse ego. Eu não vou seguir os desejos do meu ego. Eu vou respirar fundo, contar de 1 a 10 e eu vou pensar 1000 vezes antes de tomar uma atitude. Se eu estiver confuso, eu vou buscar ajuda, eu vou para minha rede de amigos. Inclusive aqui eu sempre, se você quiser participar, tem um grupo. O grupo Adeptos da Ronk Pill. Tá lá, é um grupo que a gente se ajuda, tá com problema, pode mandar o áudio lá, os confrades opinam, a gente já ajudou muitos homens ali, quando tá de cabeça quente, quando tá com problema, quando tá confuso, é uma terapia gratuita. Acho que eu já estou ali encaminhando aqui uma ajuda, né? Então, assim, tudo é uma escolha, né? Tudo é uma escolha. A pessoa fica no caminho errado só até onde ela quiser, né? A hora que ela tomar uma decisão de seguir um outro rumo, fará, né? Tem uma frase, um ditado que diz assim: corrija o sábio, ele se tornará mais sábio ainda. Corrija o tolo e ganharás um inimigo, né? Então eu espero que você recepcione todas as minhas falas aqui de uma maneira positiva, como algo para a sua evolução, para o seu crescimento. Aquilo que você viu na minha fala, que de repente não corresponde à realidade, ignore, tá? Aqui eu tô falando, igual eu falei, tô falando superficialmente. Somos todos maus, mas quem é justo o suficiente para admitir que é? Pera aí, não, eu acho que eu tô... Não, eu já ia lendo, eu tava lendo, vamos lá. A raiva passou há tempos, só restou pena da mulher em si, sei lá. Sei que não posso conversar com meus parentes sobre o exato conteúdo desse relato sem esperar soluções genéricas, onde se remeta eu voltar para a plantação. Então envio esse relato a você e para alguém que ouça essa pequena história. Muitas vezes os que contam histórias são descritos por serem os que apenas sofrem nas mãos dos outros, o que nada fez e por isso nada merecia tal resolução. Mas minha história mostra que eu não fui bom. Pelo menos na minha parte, porém estava cego em ver as situações
que me encontrava para conceber que eu estava sofrendo em um relacionamento onde ambos tinham medo de perder o outro, por dependência emocional. Logo, não via ela como culpada também, só pude ver o que ela era capaz depois de ter acabado o relacionamento. Ela fez por justiça pessoal e para ela se achava justificada porque não queria ficar por baixo e vendo que em algum ponto ainda tinha algo que ela podia usar contra mim. Então, não mediu esforços, não a culpo. Somos todos maus, mas quem é justo o suficiente para admitir que é? E vi a minha maldade e da pessoa que eu achava que estava certa, e logo a magia ou feitiço acabou. Foi um clareamento na minha mente. No final de 2023, teve momentos de morde e assopra depois disso tudo, onde ela veio me perguntar depois que eu meio que sumi das redes, estava sem saco para o próprio Instagram e Facebook, eu já havia excluído desde o começo de 2023, perguntando de mim. Você ainda pensa em mim? Aí você já viu, né? Eu falei que não, muito menos de maneira romântica, só tinha respeito como pessoa média, nada mais. Vendo isso, ela manteve o papo e eu não estava afim também. Logo depois, eu troquei de número para evitar que qualquer coisa. Peraí. Para evitar qualquer coisa, mas tive a gadice de mandar mensagem com esse número novo, depois de um mês para manter contato, caso precisasse. Ainda queria manter a amizade, olha só, pode me julgar. Cara, isso aqui, eu vou tentar te explicar o que foi isso aqui. Imagine que esse comportamento seu e o comportamento dela também, né? São os dois lados que se locupletam. Isso aí é tipo um vício. É parecido com o vício de quem bebe cachaça, quem usa cocaína, crack. Quem tem essas dependências nessas drogas, elas não rompem com isso aí de uma maneira, de uma forma assim, de uma vez. Pessoa, a maioria é de pouco, né? Ela vai diminuindo, aquele consumo, né? Do mesmo jeito é você. O que teve aqui foi uma recaída, né? Você está num processo de abstinência. E aí, em algum momento você caiu dentro do vício. Vocês dois, né? É como se você tem a droga de que ela necessita e ela tem a droga de que você necessita. E aí você acaba buscando um no outro essa droga, né? Não durou muito. Acho que ela viu que não ia conseguir, pelo menos, ter o ego massageado por mim do jeito que ela esperava. Ela disse, era melhor não mantermos contato. Aí você já imagina que uma mulher já está mecanizando na vida dela. Aí eu só disse, beleza, cortamos o contato. Ela queria, assim, na verdade, quando você procurou ela novamente, tu falou assim, não, mas eu queria só amizade. Talvez no campo consciente das coisas, tu estava enxergando assim, mas inconscientemente era o desejozinho, ó, pelo suprimento. Eu vou mandar aqui, esse contato não pode acabar, porque uma hora ela vai vir, ela vai querer de novo, a gente vai experimentar de novo, né, esse jogo. Enfim. Ano 2024, mês de abril. Querendo ou não, ainda lembrava que o aniversário dela era no mês de abril. Até porque passamos quase 4 anos, apesar dela não ter lembrado do meu em dezembro e não saber mais o dia na qual em dezembro. Ela perguntou para mim se era o mês meu aniversário. Ela tava namorando um cara aí que eu vi no perfil do Insta que era conservador. Dei risada e dei bloco nela, vendo que ela já seguiu em frente, seguiu o caminho da natureza e sei que tem um monte de carinha que se mataria por uma garota mediana com um mínimo de moral. Ela tá seguindo a vida dela e meio que esse capítulo se fechou e tô de boa. O único problema é que eu tenho a consciência que eu precisei fazer o mal no passado e alguém, por mais que a pessoa não fosse perfeita, para poder aprender, sabe? Saber que eu no fundo tenho esse ímpeto, assim como ela, dando o estímulo, todos nós indo para o lado mais animalesco e filosófico. Bem, você pode dissertar o que quiser desse TCC. Olha, eu acho, quando eu finalizei aqui, né, a leitura do seu relato, eu acho que eu acertei nas minhas análises. Desde o começo eu estava com certo medo de falar coisas aqui, de repente
Porra, às vezes ele vai até se ofender. Porra, ele me julgou mal aqui. Ele tá dizendo que eu sou um narcisista, que eu sou uma pessoa ruim. Eu até acredito, se eu me basear só nisso aqui, se for só isso aqui que tu tá me contando, eu não acho que você seja uma pessoa narcisista. Eu acho que tu tem traços narcísicos. São algumas características. Talvez pode ser até mais no campo dos relacionamentos. Às vezes, sei lá, talvez na tua família tu seja um cara gente boa, talvez no trabalho. Mas nesse campo aí de relacionamentos, você já tenha esses traços narcísicos de manipular, né? Às vezes até de mentir, de ferir a pessoa de uma maneira bem sorrateira. Não sei, eu acho cara, se você... Essa fala que eu tô direcionando a ti aqui foi a mesma que eu falei pro meu outro inscrito. Se você fosse aquele narcisista, porque o narcisismo ele tem graus, né? Existe o narcisismo severo, né? Grandioso. Que esse, meu amigo, acabou. É só o contato zero, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Existe o narcisismo mediano. Não, perdão, não é o mediano, não. É o narcisismo grandioso, que é aquele mesmo assim escancarado, que não tem o que fazer. Toque no assunto, toque na ferida dessa pessoa, na ferida narcísica. É apontar algo dela, né, relacionado ao narcisismo, que você vai ver o monstro sair de dentro dessa pessoa. Não tem nem como dialogar. E tem o narcisista oculto, né? Existe o narcisismo oculto, que é aquele que é mais difícil de se ver, né? Ele é mais dissimulado, ele é mais oculto, mas quando você toca na feridinha, o monstro também sai para fora, ele emerge ali, né? E tem as pessoas com traços narcísicos. A pessoa com traço narcísico é o caso bem mais fácil, eu vejo direto os psicólogos falando. Se você tem traços narcísicos, na psicoterapia você controla isso aí de boa, tranquilamente, porque é tipo assim, são os traços da maldade misturado no meio ali ainda de uma carga de sentimentos bons. Existe um lado bom, existe um lado que reconhece que errou, existe um lado que quer melhorar, que quer evoluir, que de repente se preocupe com o outro. Aí você vai só corrigir. Eu me lembro que uma vez eu vi uma psicóloga falando, que ela falou assim, dependendo do seu histórico, se você conviveu muito com gente tóxica, com abusadores, às vezes o teu coração, ele tá com umas manchas ali, né? Foi contaminado, foi envenenado. Mas tem como você fazer uma limpeza. Essa limpeza é ajuda, são as psicoterapias, é informação e você construir esse desejo de se livrar disso. Não quero saber disso aqui na minha vida, né? Eu vou fazer uma limpeza dentro de mim, né? Você pode até estudar, tem uma teoria de um autor chamado Lacan, que ele fala da gente tirar tudo que não é nosso, né? É você botar para fora. Eu vou colocar tudo para fora. Esse botar para fora é na psicoterapia falando. E depois de tirar tudo que não é meu, isso aqui não me pertence, isso aqui foi introjetado, alguém colocou isso aqui dentro de mim, me contaminou. Então agora eu vou puxar de volta o que é verdadeiramente meu, o que é bom e saudável, meu. E aí reforçar esse lado bom, né? Fica a minha torcida por você, que você continue na sua jornada. Você é um jovem, uma pessoa com 25 anos é jovem, você está no processo no ápice da sua jornada de amadurecimento, de aprendizados, né? Entrou na fase adulta. A gente eu, por exemplo, hoje eu tô com 40 anos, né? Então hoje com 40 anos, quando eu olho uma pessoa de 20 e poucos anos, eu já olho assim, já é uma idade bem mais distante da minha, né? Tipo, eu passei por lá e olha, igual tu tem 25, 15 anos ficaram para trás, né? Então assim como eu consegui evoluir, eu procurei melhorar na minha vida e venho buscando até sempre, é o que eu desejo a você e é possível, tá? Busque sempre o melhor, tá? Para você como ser humano. E nós estamos aqui, viu? É o canal, tem o Telegram, vai ter os comentários aqui, você poderá estar acompanhando. Depois, se quiser, não quero fazer uma segunda parte, mande, tá? O que pudermos fazer aqui, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Receba o meu abraço aí e
Todos aí que estão ouvindo, deixa os seus comentários aí para ajudar o rapaz. Tudo no respeito é bem-vindo, tá bom? Então, tchau, tchau aí.